Bom dia, turminha! Na aula de hoje vamos estudar sobre os hábitos alimentares dos seres vivos, entendendo como funciona uma cadeia alimentar. Você sabe o que é cadeia alimentar? Então, uma cadeia alimentar é a relação de alimentação que os organismos estabelecem em um ecossistema. Vamos observar bem o esquema a seguir. Toda cadeia alimentar é formada por três elementos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles organismos capazes de produzir seu próprio alimento, como é o caso das plantas, que produzem seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese. Além dos produtores, nós vamos ter os consumidores, que são aqueles organismos que dependem de outros organismos para se alimentar. Eles podem ser divididos em consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim sucessivamente. Vai depender do tamanho da cadeia alimentar. O consumidor primário é aquele que se alimenta dos produtores. O consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário. E o consumidor terciário é aquele que se alimenta do consumidor secundário. Além dos produtores e consumidores, vamos ter também os decompositores, que são chamados fungos e bactérias que se alimentam de seres já mortos. Eles decompõem o alimento, devolvendo ao meio ambiente os nutrientes gastos pelos produtores. Vamos observar bem a cadeia alimentar terrestre a seguir. Nessa cadeia alimentar, a planta é o produtor. Lembre-se, toda cadeia alimentar deve se iniciar pelo produtor, que sempre será uma planta, tá? Consumidor primário, que é o rato que se alimenta do produtor. Consumidor secundário, que é a cobra que se alimenta do rato. E consumidor terciário, que é o gavião que vai se alimentar da cobra. Além dessa cadeia alimentar terrestre, eu trouxe para mostrar a vocês uma cadeia alimentar aquática. Observamos bem a imagem a seguir. Nessa cadeia alimentar aquática, podemos observar que ela é formada por 5 elementos: os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Os produtores é formado pela água marinha. O consumidor primário, que é o camarão, se alimenta do produtor. Os consumidores secundários, formados pelos peixes menores, se alimentam do camarão. O peixe médio se alimenta dos peixes menores. E o peixe maior se alimenta do peixe médio. Vamos estudar um pouco agora dos animais e seus alimentos. Os animais, eles precisam se alimentar, e cada um come um tipo determinado de alimento. E de acordo com o alimento que é consumido, eles podem ser classificados em herbívoros, carnívoros, onívoros, hematófagos e insetívoros. Vamos conhecê-los? Primeiramente, nós temos os animais herbívoros, que são aqueles que consomem plantas ou parte delas, como o caso do coelho e da vaca. Também vamos ter os animais carnívoros, que são aqueles que se alimentam de carne, como é o caso do leão e do crocodilo. Também temos os animais onívoros, que são aqueles que comem plantas e carne, como é o caso das galinhas e de nós seres humanos. Aí você pode me perguntar: tia, eu não como plantas. Sim, você come os vegetais que entram no grupo das plantas, ok? Também nós vamos ter os animais hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue, como é o caso do mosquito e da pulga. Também vamos ter os animais insetívoros, que são aqueles que se alimentam de insetos, como é o caso do sapo e do tamanduá-bandeira. Até a próxima aula!